E a PF viu isso como um risco à ordem pública e por isso que pediu a prisão preventiva do ex-presidente. Do meu irmão Jair Bolsonaro, a Polícia Federal recolheu. Aquele que lutou contra o sistema hoje está sendo refém dele. E vai chegar o dia que os verdadeiros criminosos, esses que estão utilizando o seu poder para rasgar a Constituição, vai chegar o dia em que eles pedirão anistia. Bolsonaro foi preso e levado em regime fechado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, numa sala de Estado-Maior, como se fosse um criminoso perigoso, não um ex-presidente da República. A justificativa oficial é prisão preventiva, mesmo com o prazo de recursos ainda correndo, mesmo com questões jurídicas em aberto, mesmo com a própria defesa tendo avisado que abriria mão de recorrer só para preservar a saúde dele em prisão domiciliar. O recado é direto. Não se trata de garantir o devido processo legal, mas de produzir um fato político, uma imagem, uma cena para tal história. E o detalhe que muda completamente o jogo. Tudo foi pensado para reproduzir o roteiro de Lula em Curitiba, com sala especial na PF, narrativa de perseguição e carimbo de ex-presidiário, como se isso fosse suficiente para dizer ao povo que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. Hoje, no Decifra Política Notícias, você vai entender por que essa prisão não é jurídica, é teatral, não é técnica, é simbólica. E por que esse movimento pode se transformar no maior tiro no pé já dado pelo sistema contra a própria credibilidade da justiça brasileira. Bolsonaro foi buscado em casa pela PF na manhã deste sábado, mesmo já estando sob uma prisão domiciliar absurda, baseada em um processo sem crime comprovado, sem ato de violência, sem plano concreto de golpe. Ele foi transferido para a sede da Polícia Federal, em Brasília, numa sala reservada a autoridades, mas ainda assim em regime fechado, com vigilância permanente e restrição total de circulação. É importante lembrar, o prazo para recursos só termina no dia 23. Ainda havia espaço para embargos infringentes, ainda havia margem para discussão jurídica. Alexandre de Moraes simplesmente ignorou tudo isso. Antecipou a execução da pena, atropelou o debate e transformou uma etapa processual em espetáculo. Não é que não sabíamos o resultado final, todo mundo já sabia. Mas ver o STF assumir sem pudor o papel de executor político, sem sequer esperar o rito mínimo, escancara o grau de degradação do sistema. O cinismo da narrativa oficial é completo. Dizem que a prisão foi provocada por um ato convocado por Flávio Bolsonaro, uma vigília pela saúde do pai, com oração e manifestação pacífica no Jardim Botânico de Brasília. Tentaram emplacar a tese grotesca de que isso seria uma tentativa de fuga ou risco à ordem pública, como se o ex-presidente fosse atravessar um cordão policial e sair correndo pela mata com apoiadores atrás. Quando Lula foi preso, ele ficou dias dentro de sindicato, convocou militância, fez comício, desafiou decisão judicial na base da encenação e todo o sistema agiu com luvas de pelica. Com Bolsonaro, a régua é outra. Qualquer suspiro é tratado como ameaça de golpe. A mensagem é clara. Há 2 pesos e 2 medidas, e a justiça resolveu assumi-los sem vergonha. O ponto central, porém, é o esforço do sistema para construir uma equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. O povo da bolha repete o mantra: os dois são extremos, os dois são golpistas, os dois são ruins, vote no PSDB. Como se o Brasil estivesse condenado a voltar à velha política sem opção real. Para isso, precisam de uma cena que se pareça com Curitiba. Lula, preso na PF, Bolsonaro preso na PF, salas parecidas, narrativa parecida, manchetes alinhadas. Só que há um detalhe que não encaixa. Lula foi condenado por corrupção depois de anos de investigações, delações, laudos e processos em múltiplas instâncias. Bolsonaro está sendo punido por um golpe que ninguém viu, ninguém consegue explicar com clareza e que se sustenta basicamente em delações arrancadas de um Mauro Cid acuado. A Lava Jato pode ter tido excessos, mas foi construída em cima de provas concretas. O caso Bolsonaro é construído em cima de suposição e vontade política. A escolha do local da prisão não é aleatória. Como militar da reserva, Bolsonaro deveria ser encaminhado para uma instalação militar, um quartel, uma prisão específica das Forças Armadas. A esquerda, por sua vez, queria a papuda, para poder gritar ao mundo que ele foi parar numa penitenciária comum. Moraes, então, escolheu o meio-termo mais conveniente para a narrativa. A PF de Brasília, numa sala de Estado-Maior, com sofá, cama, TV e banheiro privativo. Praticamente uma reprodução da sala em que Lula ficou em Curitiba. Isso não é detalhe de logística, é construção de imagem. Querem poder dizer, nas próximas eleições, que ambos passaram pela mesma experiência, como se isso apagasse a diferença brutal entre um processo com provas e outro sem base. É o marketing jurídico no seu estado mais puro. Do ponto de vista da saúde, a decisão é ainda mais desumana. Bolsonaro sofre até hoje as consequências da facada de 2018.
Problemas intestinais, refluxo, soluços constantes, dificuldade de alimentação. A defesa havia pedido que ele permanecesse em casa, abrindo mão de recursos que na prática já estavam mortos, apenas para reduzir o risco clínico. Moraes ignorou, como se a vida do ex-presidente fosse uma variável descartável dentro de um roteiro político. E é aí que muita gente começa a temer o pior. Um agravamento sério de quadro de saúde, uma crise não atendida a tempo, um acidente qualquer que transforme o ex-presidente em mártir. Não dá para afirmar que alguém quer isso, mas dá para afirmar que quem força essa prisão assume o risco político e moral de tudo o que acontecer lá dentro. Enquanto isso, o plano maior vai se desenhando. Prende-se Bolsonaro agora para travar 2026, para limitar a atuação dele como cabo eleitoral, para fragilizar qualquer candidatura de Tarcísio, Eduardo, Flávio ou quem quer que seja o nome da direita no ano que vem. A lógica do sistema é simples. Sem Bolsonaro nas ruas, o bolsonarismo perde força. Sem bolsonarismo vibrante, a direita se fragmenta. Com a direita fragmentada, a esquerda tenta vender a si mesma como único polo responsável. Mas há um erro de cálculo aí. Bolsonaro preso continua sendo símbolo. Bolsonaro atacado continua movimentando massas. E quanto mais arbitrária a prisão parecer, mais forte fica o discurso de perseguição. Eles querem retirar o jogador do tabuleiro, mas podem estar criando justamente a carta mais poderosa da próxima eleição. No meio disso tudo, o tema da anistia ou da dosimetria das penas do 8 de janeiro entra como peça-chave do xadrez. Deputados comentam abertamente que só haverá votação depois da prisão de Bolsonaro, como se a liberdade de centenas de pessoas virasse moeda de troca para consolidar um gesto exemplar contra uma única figura. O plano é manter penas absurdas, grotescas, claramente desproporcionais, até o momento conveniente. Aí, depois de prender Bolsonaro, aprovam uma redução de penas, soltam parte dos condenados, vendem a imagem de reconciliação nacional e tentam limpar a barra do próprio STF. É como se dissessem: fomos duros quando precisou, agora somos magnânimos. Tudo isso às custas de vidas destruídas, famílias desestruturadas e um sistema jurídico transformado em laboratório de engenharia social. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas a liberdade de um ex-presidente, é a própria credibilidade do Estado de Direito no Brasil. Quando o STF se permite agir como partido político, quando o Ministério Público vira quase um departamento de narrativa, quando a Polícia Federal é usada como instrumento de espetáculo, o recado para o cidadão comum é devastador. Se podem fazer isso com Bolsonaro, podem fazer com qualquer um. A elite progressista acha que está vencendo, que está contendo o fascismo, que está salvando a democracia. Na prática, está esvaziando o conceito de justiça e plantando um ressentimento profundo na metade do país. Esse tipo de ferida não cicatriza fácil. E, quando a maré política virar, porque uma hora vira, muita gente vai fingir que não teve nada a ver com isso. E, lamentavelmente, continua a escalada autoritária de Alexandre de Moraes, continua essa safadeza que está sendo feita contra a oposição a Lula no Brasil e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acabou nessa manhã de ser levado à superintendência da Polícia Federal. A pedido da Polícia Federal do Lula, foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes, em decisão que ele deu depois do pedido da Polícia Federal. Essas são as informações que nós temos até o momento. E ele está nesse momento também cumprindo prisão preventiva na sede da Polícia Federal. Estou lendo os comentários aqui: covardia, revoltante, e é exatamente isso. Não temos outras palavras para definir essa covardia mesmo que está sendo feita. Eu estive com o presidente Bolsonaro na quarta-feira, na casa. Ele é o único preso domiciliar que tem, ou pelo menos até estar em prisão domiciliar agora, esta manhã, o único preso domiciliar no Brasil que tem polícia no lado de fora da casa, tanto na frente como na Rua dos Fundos. Já um abuso nesse sentido, o que fazer, ele não pode pisar na calçada, assim, um negócio absurdo, né? E agora a gente vê que ele está sendo alvo mais uma vez de um abuso, prisão preventiva. Ele que já não podia nem estar preso em virtude de não ter sido denunciado no processo movido pelo Ministério Público e que tinha levado ele à prisão domiciliar, não foi denunciado, estava mais de 100 dias preso ilegal e inconstitucionalmente, e agora é levado para a prisão preventiva. Até onde se sabe, obviamente, isso é uma retaliação às manifestações que se estão prevendo justamente em defesa do ex-presidente Bolsonaro e em defesa de todos aqueles que são perseguidos hoje politicamente no Brasil. Obviamente que o exemplo maior disso é o presidente Bolsonaro. Estive com ele, ele demonstra uma inconformidade e não podia ser diferente.
lembrando que não esteve no dia 8 de janeiro em Brasília, estava fora do país, lembrando que não houve participação de Forças Armadas. É absurdo falar em tentativa de golpe, armado ainda por cima, ninguém levava armas naquele dia. Foi aquilo que nós vimos, uma manifestação que desandou, uma manifestação pacífica, e que desandou, eu não tenho a menor dúvida disso, por interesses escusos por trás de quem se beneficiou disso, a saber, o governo Lula, cujo ministro de então, Flávio Dino, sumiu inclusive, né, com as imagens, disse que elas teriam sido apagadas por obrigação contratual, que é um outro absurdo. Mas eu podia falar horas aqui sobre o processo do Bolsonaro ou dos demais réus dessa falsa trama golpista. Felipe Martins, que é outro exemplo, talvez o mais absurdo de todos que a gente podia dar, que foi preso por uma viagem que ele não fez. Mas aqui o que importa, para quem está entrando agora, é que, lamentavelmente, a escalada segue. Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal do Lula, acaba de mandar Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal para cumprir prisão preventiva. É lamentável a gente estar vivendo esse momento no Brasil. Eu vi um Bolsonaro diferente daquele que nós estamos acostumados, como eu disse, além da inconformidade, né, a questão toda da injustiça que ele está sofrendo. E repito, milhares de outros brasileiros, até muitos que já estão exilados, morando fora do país, ele ainda está com problemas de saúde graves, muitos deles decorrentes da facada que recebeu, né, soluçava o dia todo, e claramente é uma pessoa que não está em condições de enfrentar esse tipo de situação, né, 70 anos de idade, e o que estão fazendo com Bolsonaro é uma verdadeira covardia, estão fazendo única e exclusivamente para humilhá-lo, persegui-lo e amedrontar, intimidar a oposição ao Lula. Pois eu estou aqui para dizer que isso nos dá mais força. Não estamos intimidados, não estamos amedrontados. Sabemos que a verdade está do nosso lado. Deus está olhando tudo também, sabe onde está a justiça nesse país e, lamentavelmente, ela não está presente hoje no Supremo Tribunal Federal, que é onde nós deveríamos justamente ter a nossa maior confiança institucional. Então, vamos seguir batalhando, e eu tenho certeza que mais essa decisão absurda, abusiva, autoritária vai levar a manifestações ainda maiores, não apenas em favor de Jair Bolsonaro, contra a sua prisão e contra os abusos que ele está sofrendo, como também a favor de todos os perseguidos políticos hoje no Brasil e contra os desmandos do Lula, do consórcio do STF montado e liderado pelo Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. E nós precisamos continuar fazendo o nosso trabalho. Essas reações intempestivas, essas reações que Alexandre de Moraes tem, que a polícia do Lula está tendo, são reações à mobilização do povo brasileiro. São reações à ameaça que eles estão sentindo de que a maioria da população já está consciente do que está acontecendo e no ano que vem eles hoje se sentem ameaçados porque sabem que teremos maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Estamos trabalhando muito bem nesse sentido e vamos continuar trabalhando para ter maioria no Senado. Eu tenho lutado muito por isso, eu lá pelo Rio Grande do Sul, junto com o Sanderson, que é pré-candidato ao Senado. Aliás, falei com o líder da oposição, Zucco, também, agora há pouco, né? E juntos, né, expressamos a nossa total inconformidade e revolta com o que está acontecendo. E em todo o Brasil nós temos que trabalhar para mudar o Senado da República e ter uma maioria que imponha freios e reequilibre o nosso país. Inclusive, puna aqueles que estão abusando de sua autoridade, porque quem tem de pedir anistia é quem comete crimes. E vai chegar o dia que os verdadeiros criminosos, esses que estão utilizando o seu poder para rasgar a Constituição, vai chegar o dia em que eles pedirão anistia. E não aqueles que hoje pedem, mas na verdade nem deveriam estar implorando, suplicando por isso, porque a maior parte das pessoas não cometeu crime nenhum, no máximo de vandalismo, e aqueles que cometeram crimes de vandalismo e repudiamos já pagaram penas muito maiores que qualquer vândalo no Brasil. Então, é chegada a hora, mais do que nunca, da gente batalhar pela anistia. Estamos já tratando disso desde o início desse mandato, mas nessa semana não tem volta. Temos que trabalhar por isso e continuar trabalhando para formar maioria no Congresso Nacional e botar fim de uma vez por todas nessa ditadura que nós estamos vendo no Brasil. Toda a solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro, à sua família, aos seus amigos. Estamos em oração e também em ação. E com certeza vamos fazer desses próximos dias os dias mais importantes da história democrática recente do Brasil, em defesa da legalidade, da nossa Constituição, da democracia e contra os abusos que estão sendo feitos, como este, mais um, contra o presidente Bolsonaro, agora preso preventivamente, até o momento, na sede da Polícia Federal, por ordem de Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal do Lula.
Se você não aceita essa farsa e quer ajudar a furar essa bolha, comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. A gente segue junto, porque a verdade não depende da autorização do STF.